Olá, amigos, sejam bem-vindos ao Sem Curvas, porque aqui o papo é reto. Hoje recebendo o deputado federal constituinte e presidente do Democracia Cristã, José Maria Emael. Deputado, muito obrigado por o senhor ter aceito o nosso convite, obrigado por estar aqui conosco. Eu que agradeço a oportunidade de estar conversando com o seu público, né? Deputado, primeiramente, não tem como fugir desse tema, né? A questão do seu jingle de campanha, né? O jingle virou uma febre, né? Um fenômeno a ser estudado nas campanhas eleitorais. Como que surgiu essa ideia dessa música que viralizou, né? Talvez eu acho que o jingle mais conhecido, né? Vamos dizer assim, de campanhas presidenciais, ou um dos mais conhecidos, pelo menos. Como que surgiu essa ideia? É o mais conhecido da história do Brasil, né? Mas deixa eu lhe contar como é que nasceu esse jingle. Como é que ele surgiu? Ele surgiu na campanha para prefeito de 1985. Primeira eleição direta para prefeito nas capitais. A democracia cristã havia sido refundada. Depois eu conto um pouco, de forma resumida, a história da democracia cristã. Mas em 85 a democracia cristã foi refundada. Ela tinha sido extinta em 65 pelo regime militar, quando extinguiu os 13 partidos que existiam, a democracia cristã era um deles. Na época, o presidente nacional era o deputado federal Franco Montoro. Em 85, um médico do Rio de Janeiro, Jorge Coelho de Sá, refunda a democracia cristã, com o mesmo nome, PDC. E aí descobre que aqui em São Paulo estava um antigo militante. Eu ingressei na democracia cristã em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, na Juventude Democrata Cristã, em 1962. A minha vida é a democracia cristã. E aí, em 85, então, a direção nacional, descobrindo que aqui estava um antigo militante, como falei ainda há pouco, me convoca, sem direito à recusa, para reorganizar a democracia cristã em São Paulo e ser o seu candidato a prefeito da capital. Não havia melhor maneira de mostrar que, depois de 20 anos, a democracia cristã estava voltando do que disputar a prefeitura de São Paulo. E concorri, né? Disputei com Fernando Henrique, Suplicy. Foi uma campanha memorável. Bom, e nós estávamos numa sala discutindo com que nome eu seria candidato a prefeito. E a reunião caminhava para o final com uma certeza. Eu poderia ser candidato com JM, José Maria, J. Maria, né? Mas jamais, nunca, com o nome de Emael. Nome difícil, no meio tinha um Y, ninguém ia saber falar, menos escrever. E aí um companheiro, hoje é membro da Executiva Nacional, um alfaiate, mas compositor de música popular. Aí ele ergue o braço e diz o seguinte, mas também tem uma coisa, se nós ensinarmos o povo a dizer Emael, o povo não esquece mais. Vocês me dão 2 dias? E aí, Alexandre, só para não magoar o companheiro, mas sem nenhuma expectativa de sucesso, nós dissemos, tá bom, Cássio, você tem 2 dias. No final do segundo dia, ele liga, e ele conta como foi. Pediu para um auxiliar na alfaiataria segurar o telefone, e ele pega o violão e me canta o jingle. Quando ele terminou de cantar o jingle, eu disse, Castro, o nome dele é José Raimundo de Castro. Disse então, Castro, a partir de agora, eu devo a você a minha história política. Eu senti que ele tinha criado algo de gênio. Qual foi a genialidade do Castro? Foram 2, sabe? A primeira delas é aproveitar o ei, que todos nós falamos. É isso, é aquilo. Né? Por isso que o jingle começa com ei, ei, ei. Aí ele cola o Emael e fica ei, 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 Emael. E a segunda genialidade, ele informa quem é o Emael, um democrata cristão. E tornou-se um jingle de maior sucesso na história política do Brasil, né? Que é Emael, um democrata cristão. Né? Então foi assim que nasceu o jingle. Essa é uma curiosidade que muitas pessoas têm. Mas como é que nasceu esse jingle? Quem criou esse jingle? Quanto custou a criação desse jingle? Custou 0, nada.
e foi fruto da genialidade, né, de um democrata cristão que é alfaiate e compositor de música popular. Sim, muito legal essa história, muito legal. E o senhor chegou a citar aí, né, falar um pouquinho da democracia cristã. O senhor poderia falar um pouquinho mais sobre a democracia cristã? O que é esse movimento, né, esse partido, se tornou um partido? Poderia contar um pouquinho mais, por favor? A democracia cristã tem uma ideia tronco: organizar, criar sociedades livres, justas e solidárias. Esse pensamento, essa filosofia, sociedades livres, justas e solidárias, já existia na Europa, provavelmente desde o século XIX. Mas ela vem a se transformar em partido político pela primeira vez na história, no início da Segunda Grande Guerra Mundial, em 1942. Início da Segunda Grande Guerra Mundial, 1942, quando um estadista italiano, Alcide De Gasperi, funda, em 1942, na Itália, o PDC, Partido Democrata Cristão. Lá em 45, 3 anos depois, ele é eleito primeiro-ministro da Itália e é o grande reconstrutor da Itália no pós-guerra. E essa ideia caminha pela Europa e chega na Alemanha, onde o estadista alemão, Konrad Adenauer, funda a CDU, a União Democrata Cristã, a mesma CDU da primeira-ministra Angela Merkel. E nesse mesmo ano de 1945, estava na Europa um grupo de brasileiros, liderado por um jovem professor negro, Cesarino Júnior, que depois se transformaria no maior nome na área do direito do trabalho no Brasil. E esse grupo toma contato com essa ideia, construir sociedades livres, justas, solidárias. E chegando no Brasil, no dia 9 de julho de 1945, no centro de São Paulo, nas escadarias do Teatro Municipal, fundam também aqui no Brasil o PDC, Partido Democrata Cristão, que logo cresce. Em 48, assume seu mandato como vereador Jânio Quadros, depois se elege deputado estadual, e em 1953 se elege prefeito de São Paulo pela Democracia Cristã, pelo PDC. Em 50, André Franco Montoro nasce na Democracia Cristã, quando se elege vereador pela Democracia Cristã em São Paulo. Depois se elege deputado estadual pelo PDC e 2 vezes deputado federal. Lá em 1965, quando houve a extinção dos partidos, Montoro era o presidente nacional da Democracia Cristã. Em 65, a Democracia Cristã era uma das principais forças políticas no Brasil. Aqui em São Paulo, a liderança do Franco Montoro, Roberto Cardoso Alves, Plínio de Arruda Sampaio, né? Lá no Rio Grande do Sul, Nelson Marquesan, no Paraná, José Richa, Ney Braga, que se elegeu governador do Paraná pela Democracia Cristã. Brasil afora, a Democracia Cristã tinha representação em todos os estados brasileiros, né, e tinha uma grande bancada de deputados federais no Congresso Nacional. Mas chega a 65, aí ocorre, então, a extinção de todos os partidos políticos pelo ato institucional número 2, que cria o bipartidarismo, Arena e MDB. Isso dura 20 anos. Em 1985, por ocasião da reorganização democrática e reorganização partidária, como disse antes, o médico do Rio de Janeiro, Jorge Coelho de Sá, refunda a Democracia Cristã. Em 86, a Democracia Cristã disputa as eleições gerais, né, e elege 5 deputados federais constituintes. Eu por São Paulo, um companheiro no Rio de Janeiro e 3 deputados federais em Goiás. Na época, eu me elegi com uma das maiores votações de São Paulo, com 72 mil votos, trazendo para hoje algo em torno de 400, 500 mil votos. Então, ao final da Constituinte, como deputado federal constituinte, fiquei entre os 15 constituintes
o maior número de propostas aprovadas. Eu aprovei 145 propostas. A maior parte delas fazendo parte do texto constitucional. Qual foi a minha atuação na Constituinte? Foi a terceira via. Foi a terceira via. Por quê? De um lado, você tinha a extrema-esquerda, que queria conquistas para os trabalhadores que engessariam a economia, como, por exemplo, a estabilidade absoluta depois do término do contrato de experiência. De outro lado, você tinha os ultraconservadores, que não queriam ceder absolutamente nada. E a democracia cristã, com essa inspiração, construir uma sociedade livre, justa e solidária, foi conciliando capital e trabalho. A maior contribuição da democracia cristã, por meu intermédio, para a sociedade brasileira, foi a definição do tipo de sociedade a ser construído pelos brasileiros, que é o inciso 1º do artigo 3º da Constituição. São objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Inciso 1º, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Avanços sociais. Todas as conquistas dos trabalhadores na Constituição são de autoria da democracia cristã, por meu intermédio. Redução da jornada de trabalho de 48 para 44 horas semanais, a proteção quando a despedida imotivada, mediante indenização compensatória, sem prejuízo de outros direitos. A indenização compensatória não impede que a luta sindical aprimore a proteção de emprego. Um aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, no mínimo 30 dias, uma das maiores conquistas na história dos trabalhadores. Incentivos para proteger o mercado de trabalho da mulher, o direito do trabalhador ao lazer. Já no outro lado, tudo que defende o contribuinte na Constituição brasileira é obra da democracia cristã, por meu intermédio. O artigo 150, que engloba num só lugar os direitos fundamentais do contribuinte, a proibição de tributo per efeito de confisco, inciso 4º do artigo 150, o respeito à capacidade contributiva, a possibilidade do ICMS ser seletivo, ou seja, ele pode ser menor para os produtos mais necessários. Recentemente, o governador Dória, aqui de São Paulo, zerou o ICMS no leite e reduziu o ICMS na venda da carne. Ele só pôde fazer isso porque nós colocamos na Constituição esse permissivo constitucional. Ao longo da entrevista, posso abordar outras conquistas da democracia cristã para a sociedade brasileira, projetos que nós temos concretos, né, para reerguer a economia no Brasil. Claro, né? E o senhor, né, citou há pouco, né, a experiência de ser deputado constituinte. Então, eu queria pedir para o senhor contar um pouquinho mais dessa experiência, né? Como que é o papel de formular uma Constituição? Como é que é esse trabalho? A Constituinte foi um momento mágico. Aquelas multidões chegando, com os olhos iluminados pela esperança. E a maior parte das pessoas trazia nas mãos folhas de caderno, escritas à mão, onde elas colocavam suas ideias, suas angústias. Né? E nós, constituintes, nós tínhamos a plena convicção de que nós estávamos vivendo o amanhecer de um novo tempo. De um novo tempo que nós estávamos construindo junto com os brasileiros. Então, era uma emoção permanente, mas, ao mesmo tempo, de responsabilidade imenso, né? Que chegava a doer na gente. O receio de não corresponder, o receio de não cumprir o nosso papel histórico no momento. Agora, há que se ressaltar a importância de uma pessoa no processo da Constituinte, que foi Ulisses Guimarães, o grande condutor da Constituinte. Eu vou lhe contar uma passagem que bem diz quem era Ulisses Guimarães. Eu tinha uns 30 dias de Constituinte, quando eu discordei de uma decisão do presidente Ulisses Guimarães. Entrei com uma questão de ordem, e ele negou a questão de ordem. Como eu tinha estudado o regimento, eu entrei com um recurso para que ele submetesse a decisão dele ao plenário. E ele, de forma democrática, submeteu a decisão dele ao plenário e venceu.
Estava terminando a sessão, talvez faltasse uns 10 minutos para terminar, quando um assessor especial do Dr. Ulisses, Dr. Oswaldo, veio falar comigo. E com uma voz pausada, ele era uma pessoa assim, séria, quieta, né? Me disse: senhor deputado, o senhor presidente gostaria de falar com o senhor depois da sessão. Aí eu pensei comigo, sabe que eu não fui atrevido? Precipitado. Forço o presidente a submeter a decisão dele ao plenário. Mas, obediente, fui seguindo o doutor Oswaldo. Aí chegamos na sala da presidência. É uma sala retangular, que tem uma mesa também retangular e comprida. Aí o doutor Oswaldo abre a porta e eu entro. Quando eu entro, eu vejo o presidente Ulisses Guimarães sentado na outra ponta. Aí, quando eu entro na sala, ele se levanta e vem ao meu encontro com os braços abertos. Na metade do caminho, ele me diz: quero cumprimentar o vencedor do dia. E quando ele me aperta a mão, ele me diz: deputado, esta casa precisa de pessoas como o senhor, que acreditem nas próprias razões. Esse era o Ulisses Guimarães. Esse era o Ulisses Guimarães, a grandeza desse homem. Isso teve uma influência na minha vida parlamentar imensa. Quando eu tinha uma ideia, eu acreditava nela, eu ia em frente e ficava ressoando nos meus ouvidos a frase de Ulisses Guimarães: esta casa precisa de pessoas como o senhor, que acreditem nas próprias razões. Eu dei uma pincelada, né, do que foi a Constituinte. Né? Trabalhávamos dia e noite, dia e noite. Né? Alexandre, valeu a pena ter vivido para ser Constituinte. Sim. Ainda falando essa questão da Constituinte, né, da nova Constituição, muitos acham que essa Constituição que está em vigor hoje é uma Constituição cidadã. O senhor concorda com esse termo? Ela é uma Constituição cidadã, com certeza absoluta. Alguns criticam a Constituição, mas normalmente quem critica não leu. Ouviu dizer. É claro que a Constituição tem falhas. Nós, constituintes, fomos prudentes ao colocar na própria Constituição a possibilidade dela ser alterada, a não ser as cláusulas de barreira, que são as cláusulas pétreas. Né? As cláusulas pétreas, essas não podem ser trocadas, como as garantias individuais fundamentais. Agora a gente passando para um próximo tópico. Né? O senhor foi candidato à presidência da República por 5 oportunidades. E o senhor pretende ir, no ano que vem, 2022, a concorrer à próxima eleição? Esse é o pensamento dos meus companheiros de partido. Tá? Porque consideram que hoje, e eu concordo com isso, que hoje a democracia cristã é a terceira via. Tá? Agora, por que eu fui 5 vezes candidato a presidente da República? Vamos voltar, então, no tempo. Em 85, nós elegemos, 86, nós elegemos 5 deputados federais constituintes. Em 90, nós elegemos 22 deputados federais constituintes. Eu me reelegi por São Paulo e mais 21 deputados eleitos em outros estados. 4 senadores da República. Nós éramos novamente, por lá em 65, uma das maiores forças políticas do país. Centenas de prefeitos. Na eleição de 92, nós elegemos 211 prefeitos, em grandes cidades, né, do país. Né? Dezenas de deputados federais, estaduais e 22 deputados federais. Mas só 8 anos depois se abateu sobre a democracia cristã a segunda tragédia. A segunda tragédia. Uma decisão profundamente equivocada da direção nacional promoveu a fusão do PDC com o PDS. Eu estava no meu segundo mandato, resisti, fiz tudo que estava ao meu alcance para impedir a fusão. De madrugada, bati na porta da residência de um ministro do TSE com mandado de segurança, tentando impedir a fusão. Nós havíamos descoberto que um número razoável de convencionais não era afiliado ao partido. Mas a orientação, à época, do TSE era outra e nós não fomos socorridos. E no dia 13 de abril de 1993, ocorreu, então, a convenção que extinguiu
a democracia cristã no Brasil pela segunda vez. Aqui em São Paulo, nós tínhamos 485 diretórios. No estalar de Deus acabou tudo. Não sobrou nada. No Brasil inteiro. De um dia para a noite, tudo terminou. Mas só 2 anos depois, na noite de 30 de março de 1995, juntamente com 114 companheiros, totalizando 115 fundadores, refundamos a democracia cristã. E não foi possível refundar com o nome de PDC, porque o TSE havia decidido que siglas que participam de fusão não poderiam ser recriadas. Por isso que fundamos o partido com o nome de PSDC. E o S foi colocado aí para enfatizar o nosso compromisso com a justiça social, com a solidariedade. E aí começamos tudo do zero. Alexandre, foi extremamente difícil no começo. As pessoas tinham receio de colocar o sonho no projeto e acontecer de novo. Já tinha acontecido 2 vezes. Quem garantiria que a democracia cristã não seria destruída novamente? As pessoas tinham receio de colocar o sonho no projeto. Mas, aos poucos, nós fomos mostrando que não, que agora a nossa casa estava edificada sobre a rocha, que ninguém mais, nunca mais nos destruiria. E começamos a garimpar líderes Brasil afora. Hoje nós já somos praticamente 200 mil filiados no Brasil. Um detalhe interessante, quase 45% dos nossos filiados são mulheres. A democracia cristã é um dos partidos brasileiros com o maior número de mulheres nos quadros. Então, eu fui 5 vezes candidato a presidente da República na tarefa da reconstrução da democracia cristã no Brasil. Tá? Agora, essa fase da reconstrução está concluída. E hoje nós estamos despontando com uma terceira via no Brasil. Vou dar dados para isso. A pesquisa do Instituto Paraná Pesquisa fez uma pergunta. Quem é Bolsonaro? Quem é Lula? E quem não é nenhum dos dois? 27% disseram que são Bolsonaro, 23% que são Lula, e 44% disseram que não são nenhum dos dois. 27% apoiam Bolsonaro, 23% apoiam Lula, e 44% não apoiam nenhum dos dois. Aí veio a revista Exame, que publicou também uma outra pesquisa dizendo que 30% do eleitorado brasileiro não quer nem Lula, nem Bolsonaro, e busca uma terceira via. Agora, a Veja, nessa semana, publicou uma outra matéria, listando 7 candidatos que se dizem moderados. E a intenção de voto somada de todos eles é de 29%. Apenas de 29%. Então, nessa pesquisa, o Lula tem 28% e o Bolsonaro tem 27%. Lula 28%, Bolsonaro 27%, e todos os demais candidatos juntos, só 29%. Detalhe, a democracia cristã não está nessa pesquisa. Então, hoje, a democracia cristã desponta já, os comentários em todas as redes sociais são nesse sentido, que a democracia cristã pode vir a ser, e nós acreditamos que será, a terceira via na eleição de 2022. Bem, o senhor citou essa pesquisa, né, entre alguns candidatos, vamos dizer assim, de centro, né? O senhor estaria disposto, numa eventual, um eventual pleito, né, se unir a esse grupo para tentar derrotar ou Jair Bolsonaro ou Luiz Inácio Lula da Silva? Nós somos a terceira via no Brasil. E nós não nos confundimos com os moderados, eles têm o caminho deles. O discurso que a democracia cristã tem é muito forte. Vamos fazer a pergunta, por exemplo, quais os candidatos, de todos os candidatos, quais as conquistas dos trabalhadores que eles podem apresentar? E a democracia cristã tem as mãos cheias. Defesa do contribuinte. O que qualquer um deles fez, ou todos eles fizeram pelo contribuinte brasileiro? A resposta é certa.
Eu estudei com bolsa de estudos. Sou o mais velho de 7 filhos, lá de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, minha terra natal. E meu pai me conseguiu uma bolsa de estudos na prefeitura de Porto Alegre. Com essa bolsa de estudos, eu fiz o ginásio no Colégio Rosário, no Colégio Marista, excelente colégio. No mesmo colégio eu fiz o científico. Depois, com a mesma bolsa de estudos, fiz duas faculdades na PUC, Filosofia e Direito. Me formei em primeiro lugar na minha turma de Direito. A turma de Direito, onde Ibsen Pinheiro foi meu colega, que depois foi presidente da Câmara. Estudamos juntos, lado a lado. Aliás, fui um dos 3 defensores do Ibsen Pinheiro contra aquela absurda e falsa acusação que ele teria se beneficiado de recursos públicos. Depois foi totalmente inocentado por unanimidade no Supremo Tribunal Federal. Bom, e na Constituinte eu contei a minha história. Propus, defendi e aprovei que os recursos públicos podem ser aproveitados e aplicados em bons estudos. Hoje, Alessandro, são centenas de milhares de crianças com bolsa de estudos no fundamental, centenas de milhares de jovens com bolsa de estudos no ensino médio. Na área do campo, na área da agricultura, colocamos na Constituição que quando um proprietário rural trabalha a terra sozinho ou com a família, ele não paga o imposto territorial rural. Milhões de pequenos produtores rurais no Brasil não pagam o imposto territorial rural graças à democracia cristã. E mais, colocamos na Constituição que as terras dos pequenos produtores rurais não podem ser confiscadas para a reforma agrária. Na época, essa emenda foi chamada Emenda da Paz no Campo, porque bastaria um poderoso, sem nenhum poder para isso, chegar perto de um pequeno produtor, não obedece, eu te dou uma terra, criando, na verdade, uma verdadeira destruição da esperança junto aos pequenos produtores rurais. Então, a folha de serviço da democracia cristã para a sociedade brasileira é imensa, é imensa. A definição do modelo societário a ser construído pelos brasileiros, que é o inciso 1º do artigo 3º da Constituição, são objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Então, eu convido você, Alexandre, convido a todos aqueles que estão nos assistindo, para entrarem no site da Democracia Cristã, democraciacristã.org.br, e assistirem. Lá tem uma página, documentários, muitos documentários, mas eu faço o convite para que assistam 2 documentários. Um deles é A Democracia Cristã na Constituição do Brasil, que mostra artigo por artigo da Constituição, que são de autoria da Democracia Cristã, por meu intermédio. E o outro documentário é a Democracia Cristã, 75 anos de Brasil. É um documentário de 20 minutos, que conta com imagens da nossa história, até a eleição de 2018. Desde 1942, na Itália, quando Alcide De Gasperi funda o PDC, até agora a eleição de 2018. Estamos terminando a atualização para alcançar também agora a eleição passada de 2020. Sim. E ao longo da sua trajetória política, né, 5 candidaturas à presidência da República, 2 mandatos como deputado federal, qual a maior experiência, o maior legado, né, que o senhor leva dessa trajetória até então? O conhecimento do Brasil e da sua desigualdade. Eu conheço todo o Brasil. Em todas as minhas campanhas, fui o candidato que visitou todos os estados. Agora, recentemente, por exemplo, nessa campanha de 2020, eu fiz lives, mais de 70 lives, com os nossos candidatos a prefeito pelo Brasil afora, alcançando lugares que eu não chegaria. Na verdade, Alexandre, a distância foi vencida agora. Não existe mais distância. Conversando, por exemplo, com o nosso candidato a prefeito, lá no meio do sertão pernambucano, ele cercado com senhoras, com crianças no colo,
lavradores com as suas enxadas na mão. Né? Uma coisa fantástica. Né? Então, agora o Brasil é profundamente desigual. Né? Todos nós não podemos concordar com isso. Cada um de nós tem que ter um grito de revolta contra isso. Né? Brasileiros em posições econômicas tão desiguais, né? Que a pandemia agora está mostrando. Hoje a fome é a maior ameaça. Hoje a fome é tão grande a ameaça da fome quanto a do vírus. Nós agora criamos, estamos lançando oficialmente agora. Nós decidimos isso numa reunião com os vice-presidentes nacionais na última semana, na última quarta-feira. E criamos uma campanha nacional, Comida para quem tem fome. E os nossos municípios, nossos órgãos municipais, é que serão os arrecadadores de alimentos. E eles serão entregues em cada cidade para entidades sociais que atendem famílias carentes. Então, nós não vamos fazer a entrega direta, nós vamos entregar a entidades que já fazem esse papel para entregar a famílias carentes. Nós vamos conseguir contribuir com uma quantidade imensa de alimentos para as pessoas que deles precisam. Bem, deputado, agora a gente passando para um tema atual, a gestão do presidente Jair Bolsonaro. Qual a sua avaliação a respeito desse período, né, que o presidente Jair Bolsonaro está à frente da presidência da República, né, esses pouco mais de 2 anos que ele assumiu o cargo? Como que o senhor avalia essa gestão do presidente Jair Bolsonaro? Eu avalio que o presidente tem traçado e andado por caminhos que não levam a um bom futuro. Um exemplo claro disso, né, é a falta de cuidado com a questão das vacinas. Quando no mundo inteiro os presidentes, já mesmo sem as vacinas serem aprovadas, já se anteciparam fazendo pedidos, né? Nós praticamente só agora, né, começamos com o processo de vacinação. E agora parece que tem compras aprovadas, né? Mas a responsabilidade do presidente Bolsonaro com o cenário atual de morte e destruição no Brasil é inarredável. Bem, e caso o senhor fosse o presidente da República, se o senhor tivesse vencido o pleito de 2018, o senhor teria feito algo de diferente do presidente Jair Bolsonaro no combate à pandemia? Sim, totalmente. A primeira preocupação era a vacina, primeiríssima. E, ao mesmo tempo, porque essa é a lição da ciência e da história, o distanciamento social, fundamental. Hoje está mais do que comprovado que ele se transforma, ele se transmite quando as pessoas falam, espirram. Né? Então, era vacina e distanciamento social imediatamente. É o que fez a China, na cidade onde nasceu a pandemia. É o que fez agora Araraquara, aqui em São Paulo, o lockdown. O resultado foi imediato. Mas não adianta chorar em cima do leite derramado. Agora é ir para frente e encontrar soluções. E temos que reconhecer realmente a importância da ação do governador João Dória em São Paulo junto ao Instituto Butantan. Se nós não tivéssemos hoje a vacina do Butantan, em que situação nós estaríamos? Bem, agora já encaminhando... Eu cito o governador João Dória por justiça, porque nós teremos candidato próprio a prefeito de São Paulo. Não, claro, sem problemas. Bem, agora já encaminhando ao final da nossa live, gostaria de agradecer a presença do senhor aqui, extremamente esclarecedor, contar um pouquinho da história da Constituição, um pouquinho da democracia cristã. Então, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e por ter estado aqui conosco durante esse período. Eu que agradeço a oportunidade, ótima oportunidade, que o seu programa nos oferece de poder falar sobre a democracia cristã, sobre a nossa história, as nossas conquistas, né?
E convidar as pessoas realmente para que assistam no nosso site esses 2 documentários, Democracia Cristã, 75 anos de Brasil, e a Democracia Cristã na Constituição do Brasil. Forte abraço, tudo de bom. Só para encerrar, o senhor poderia dar uma palhinha do jingle para a gente? Só para encerrar. Se você cantar junto. Claro! Então vamos lá. Emael, um democrata cristão. Para presidente do Brasil, queremos Emael. Muito obrigado, deputado. Abraço. Muito obrigado a você que nos assistiu. Caso tenha gostado, deixe seu like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal. Muito obrigado e até a próxima.